3 e 4 dessa carta, e nós vamos ver o seguinte: nos versículos 1 e 2, Cristo é superior em sua pessoa. Nos versículos de 3 a 6, Cristo é superior em seu ministério. E do versículo 7 até o versículo 16 do capítulo 4, Cristo é superior em seu descanso. Essa noite nós veremos a parte 1 e 2, Cristo é superior em sua pessoa e ministério. E na parte 2 nós vamos ver que Cristo é superior em seu descanso. Então vamos ler Hebreus capítulo 3, versículos de 1 a 6. Diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Senhor Jesus, nós oramos nesse momento, pedindo que o Senhor nos lidere, ó Deus, nesse tempo de estudo e meditação da Tua Palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade no nosso meio, Senhor, nesse lugar, e possa me ajudar, Senhor, a comunicar ao Teu povo aquilo que está no Teu coração. Senhor, que nesse momento, ó Deus, que eu comunico a Tua Palavra, Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, o Teu povo, o Teu Espírito Santo possa confirmar, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa dar entendimento, que o Teu Espírito Santo possa liberar palavras de conhecimento e sabedoria e profecia e cura, Senhor, nesse momento, Senhor, que o Senhor fique à vontade, Deus, que milagres aconteçam nesse lugar, porque Jesus está aqui. E não há nome maior do que o seu, Senhor. Tu és o Senhor da igreja, Tu és o dono dos nossos corações, o autor da vida. Então recebe, Senhor, a honra, a glória que Te é devida. E fica à vontade para operar na Tua casa, nos Teus filhos, na Tua igreja. Nós oramos em fé e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos. Então vamos lá. Ponto número 1, Cristo é superior em sua pessoa. Versículo 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Irmãos, nós terminamos o capítulo 2, essa primeira sessão, e o que ficou gravado no nosso coração é que Jesus, Ele é superior aos anjos, mas que os anjos o adoram, os anjos o servem, que Ele foi esse que se tornou homem para pagar na cruz o preço dos nossos pecados, não é? A gente sai do capítulo 2, certo de que Jesus, Ele é Deus, Ele é Senhor, mas Ele é digno de toda adoração, digno de todo o nosso coração, da nossa vida, por tamanho amor que Ele demonstrou, e não só em perdoar os nossos pecados, não só nos livrar do inferno, mas em se tornar homem, para que através da sua humildade e da sua obediência, e Ele pudesse experimentar o que nós experimentamos, e passar por dor e sofrimento, e
e sentir na pele. Ele não precisava disso, irmãos, porque Ele é Deus, mas Deus quis adicionar à humanidade, né, a si mesmo, para que Ele comunicasse o seu amor a nós de uma maneira constrangedora, uma maneira que ninguém nunca, jamais poderá demonstrar um amor igual. E Ele se torna homem e Ele paga o preço do nosso pecado, que seria a morte. Ele morre no nosso lugar, e com a sua morte Ele desarma Satanás, e com a sua morte porque ele nunca pecou, a morte não tinha poder de detê-lo. Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele prova que é Deus, e tudo que Ele falou é verdade. Então todo aquele que nele crê, né, não será confundido, né, não ficará frustrado jamais, porque o Senhor Jesus, Ele nos dá da sua justiça verdadeiramente. Ele tomou a nossa injustiça, Ele nos justificou diante do Pai, e diante dos olhos de Deus Ele nos vê como justificados, isso é, tidos sem pecado. Essa é a maneira que Deus nos olha hoje, sem pecado, por causa do sangue derramado. E não foi qualquer sangue, foi o sangue do próprio Filho de Deus. A obra foi perfeita, a obra foi concluída com sucesso. Não há nada a se adicionar nessa obra do Calvário, irmãos. Então, a gente termina o capítulo 2 assim, certos de que o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. Então, a palavra portanto, aqui no versículo 1, ela é muito importante, porque, portanto, já que você entendeu que Jesus é essa pessoa, é esse ser incrível e maravilhoso, 100% Deus, 100% homem, que te ama dessa forma, santos irmãos, ele fala. Portanto, santos irmãos, prestem atenção. Esse, portanto, mostra tanto quem Jesus é, como o que nós devemos fazer em relação a isso. Mas primeiro eu quero meditar, né, sobre quem nós somos em Jesus. Então, entendendo quem Jesus é, quem nós somos. É muito importante para nós, irmãos, entender quem somos a partir de quem Jesus é. Porque sem Jesus nós estamos perdidos, né? O mundo todo está à procura de uma identidade, né? As pessoas, elas estão perdidas, né? Qual é a minha identidade? Quem sou eu? E por aí vai. E na busca dessa identidade, a pessoa acaba se perdendo cada vez mais, porque ela não tem referência, né? Não existe referência. A gente vive num mundo onde a verdade é relativa, né? Cada um tem a sua, e aí se você acha que o amarelo é azul, tudo bem, é azul para você, e o mundo vai, imagina, né? Isso vai ficando cada vez pior, né? Porque não existe parâmetro. Jesus, né, a palavra de Deus, ela é o nosso parâmetro, ela é a nossa base, é como o ponto de referência, né, é a nossa instrução. Nós não temos que moldar a Bíblia para se ajustar a nós e as nossas preferências e necessidades. Nós temos que nos ajustar à palavra de Deus. E para isso Jesus veio, irmãos. Para isso o Senhor veio, porque Ele olhou para nós e viu que não havia outro modo. Nós estávamos todos perdidos, porque o pecado, queridos, ele destrói a gente, ele mata, ele separa a gente de Deus, né? E acaba com as nossas vidas. Então não havia outro modo do homem ser salvo. Jesus tinha que vir, Jesus tinha que morrer, e Ele tinha que ressuscitar para nos trazer de volta a comunhão com o Pai. E comunicar esse amor, de modo que o nosso relacionamento com Deus não fosse a base do medo, mas a base do seu amor por nós, né? E é por isso que nós o amamos, é por isso que estamos aqui, né? Não existe uma arma apontada para nós, mas nós amamos Jesus, nós amamos seguir Jesus. Jesus conquistou o nosso coração. Ele conquistou e Ele continua conquistando. Se alguém perguntar para você, por que você ainda segue Jesus depois de tantos anos, né? E depois de tantas dificuldades, é porque ninguém me ama como Ele ama, e Ele conquistou meu coração de forma que eu não tenho outro a quem seguir. Não tenho outro, não é? Então, queridos, entendendo quem Ele é, nós precisamos entender quem nós somos. E a palavra de Deus aqui nos ajuda a entender um pouco, quando o autor de Hebreus nos chama de santos irmãos. Nós somos irmãos porque somos família de Deus, unidos pelo sangue mais poderoso que existe, que é o sangue de Cristo. Esse é o sangue que nos une.
né? Há um sangue que nos une a todos que creem em Jesus como Senhor e Salvador, e ao sangue de Cristo. O sangue que nos salvou, que nos perdoou, que foi derramado naquela cruz para perdão dos nossos pecados. Esse é o sangue que nos une. Então nós somos irmãos, somos família de Deus, entendemos isso, né, até esse ponto no nosso estudo da carta de Hebreus, mas ele diz que nós somos santos. Santos porque somos separados por Deus. Todos os que creem em Cristo, né, como Senhor, como Salvador, único, pessoal, são separados por Deus. Isso significa que Deus nos separou para Ele, para uso pessoal dEle. Isso é ser santo, é ser separado. Deus te separou. Deus te separou para Ele. Você é propriedade exclusiva de Deus, a Bíblia fala. Propriedade exclusiva, ninguém toca, ninguém mexe. Você é dEle, Ele comprou, o sangue foi dEle, o preço foi Ele que pagou. Esse foi o resgate para te libertar do inferno, né, e das mãos do diabo para sempre. Então, Ele é o seu Senhor. E Ele é um bom Senhor. Ele é um bom Senhor, Ele é o melhor Senhor. E Ele nos chama de santos, separado. E é importante entender isso, né, porque essa questão da santidade só existe por causa da presença de Cristo em nós. Então não somos nós, né, que nos tornamos especiais. Na verdade, o que nos torna diferente de qualquer pessoa é a presença de Jesus em nós. Ele é o valor, né? Ele é o nosso valor agora. Porque Ele é o que faz toda a diferença na nossa vida agora. Se tirar Jesus de mim, não sobra nada, não é? Se tirar Jesus de nós, não sobra nada. Então nós não nos gloriamos em nada que somos ou temos, porque nosso valor, né, a nossa identidade, quem nós realmente somos, o que importa de nós, está em Jesus Cristo em nós. Então, Cristo em nós, esperança da glória, sim, né? Cristo em nós, a esperança da glória, porque Ele nos salvou do mundo, do diabo e de nós mesmos, irmãos. Dessa natureza pecaminosa e caída que nós carregamos pelo tempo que habitamos nessa terra. Então, não pense que essa velha natureza em você te torna menos santo diante dos olhos de Deus, porque não é verdade. O Senhor te vê separado por causa do sangue de Jesus Cristo. E ninguém pode mudar esse status, nem você mesmo. Porque isso é algo que foi dado e conquistado por Jesus e não por você. Você entende que não foi você que alcançou? Então não é você que mantém ou perde. Louvado seja Jesus por isso. Então ele fala, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. E esse chamado celestial é que nós agora, em Cristo, não importa mais para nós a nossa vontade. É claro, nós temos vontades e Deus é um Deus muito bondoso, muito gracioso. Ele nos permite, né, tantas coisas como fruto da graça dele, né? Favores que nós não merecemos, mas que Ele nos concede, porque que Ele nos ama, né? Ele nos ama e Ele nos permite muita graça, né? Muita graça, muito favor não merecido. Mas a nossa vida hoje é para realizar a vontade de Deus e não mais a nossa. Então nós não existimos ou vivemos mais para buscar, né, a nossa própria vontade. Não, nós queremos fazer a vontade de Deus, né? Nos importa viver para fazer a vontade de Deus. A nossa família, né, o nosso casamento, os nossos filhos, o nosso trabalho, os nossos planos, eles estão tudo dentro desse chamado celestial. Está tudo dentro dessa nova missão, né? Desse novo eu que nós somos, né? Filhos de Deus, né? Para a glória de Deus, né? Então agora tudo que a gente quer fazer, o que a gente pensa ou a gente deseja, está incluso glorificar o Senhor, né? Não mais a nós mesmos, mas o Senhor, né? Então nós não lutamos, né? Não corremos em busca da nossa própria vontade mais, mas para fazer a vontade daquele que nos chamou, né, das trevas para a sua maravilhosa luz, que nos transportou do inferno para o céu.
que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós vivemos agora nesse chamado celestial. Nós não vivemos para nós, vivemos para Ele. Devemos perguntar a cada dia, né? Senhor, essa é a Tua vontade? Senhor, estou dentro da Tua vontade para mim? Senhor, é isso o Teu melhor para mim? É assim que eu vou glorificar mais ao Senhor o Teu nome? É isso que vai glorificar mais a Ti, Senhor? É isso que vai abençoar mais a minha vida, de tal forma que as pessoas possam Te ver em mim? Então esse é o nosso coração agora, esse é o nosso desejo. Isso faz parte desse chamado celestial. Então, ele diz, portanto, então agora tem uma mensagem, né, entendendo quem nós somos em Cristo. Ele diz aqui, fixem os seus pensamentos em Jesus. Então, é isso que nós devemos fazer, fixar os nossos pensamentos em Jesus. E como que é fixar os pensamentos em Jesus? Fixar os pensamentos em Jesus fala de um relacionamento tal que é crescente. Então você começa a ler a palavra de Deus e você entende que o Senhor guia você pelo Espírito Santo dele e abre o teu entendimento e o teu coração para coisas maiores do que você é capaz de compreender. Então esse relacionamento, essa vida sobrenatural, espiritual com o Senhor, acaba sendo um motivador e um trampolim para você ir cada vez mais longe com Deus, né? A reconhecer a vontade de Deus na sua vida. Então, fixar os pensamentos em Jesus significa que agora você tem essa busca de conhecer e viver a vontade de Deus para a sua vida. Fixar os pensamentos no Senhor Jesus, se você olhar o original, né, lá no grego, dessa frase, significa, agora você deve considerar, olhar com atenção e aprender com Ele. Então, então o que nós estamos lendo é que, portanto, diante de tudo que Jesus aí fez por nós, santos irmãos, participantes desse chamado, nossos pensamentos devem estar no Senhor de tal forma que a gente aprenda com Ele a cada dia, ao observá-lo. Então, esse fixar os pensamentos fala diretamente de um relacionamento de que é falar com Deus. Um relacionamento exige comunicação. Então você exige oração, exige conhecer a vontade dEle, exige conhecer a palavra dEle. Sem a palavra dEle e a oração, irmão, vocês entendem que não há relacionamento? Não há. Como que a gente vai conhecer a vontade dEle ou o coração do nosso Senhor sem a palavra ou sem a oração? Não dá. Então, é importantíssimo e é fundamental estar na palavra e na oração. E aí depois ele fala, né, Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Então ele é o nosso apóstolo, no sentido que apóstolo é aquele que é enviado, né, com uma mensagem. Jesus ele também foi enviado, né, com a maior das mensagens, né, a última palavra de Deus aos homens, a salvação, né? Jesus é a salvação de Deus aos homens. Então essa é a mensagem. E o fato, a palavra apóstolo também pode ser traduzida como embaixador, no sentido de autoridade ou representante. Então Jesus o começo de Hebreus nos fala que ele é a expressão exata, né, de Deus. Você quer conhecer Deus, você tem que olhar para Jesus. Você quer conhecer Deus, você tem que conhecer Jesus. Então ele é esse apóstolo, ele é essa autoridade que veio, né, com essa mensagem de salvação, para nos salvar. E diz que ele também é esse sumo sacerdote, e nós sabemos que esse sumo sacerdote tem essa função de interceder, de representar Deus e nos representar diante dele também. Então ele é essa ponte, Jesus é a ponte que nos liga ao Pai novamente e eternamente. E quando a gente fala que confessamos, é porque nós estamos declarando a importância da confissão, né? Confessar Jesus, confessar que Ele é teu Deus, que Ele é o teu Senhor. Quem é Jesus para você? Você precisa confessá-lo diante dos homens, confessá-lo. Confessar é concordar ou falar a mesma coisa, né? Então, quando você confessa Jesus como Salvador, você está concordando que você é pecador e que precisa de um Salvador, e que Jesus é esse Salvador que Deus enviou para salvar a sua vida. Então, quando você confessa Jesus, você concorda com Deus. É importante confessá-lo.
E agora tem alguns versículos importantes antes da gente passar para o próximo versículo. Primeiro, irmãos, eu quero que você se sinta encorajado, porque quando Jesus nos chama de irmãos, né, quando Jesus nos chama de família dele, isso significa que ele nos ama de verdade, né? Entenda que ele já conhecia você antes mesmo de você existir, né? Ele é Deus. E ele já conhecia todas as falhas, né, suas falhas, antes de você cometê-las, né? E ainda assim ele escolheu vir e morrer por você. Isso é amor, né? A gente falou disso já. Isso é amor sincero. Então se sinta encorajado e amado por Deus essa noite. E outro ponto importante antes da gente passar, essa mesma palavra que nós vemos nesse versículo sobre fixar os pensamentos em Jesus, ela é uma palavra que ela foi usada em Lucas capítulo 12, versículo 24, quando Jesus fala sobre a preocupação da vida, e ele fala: observem os corvos e aprendam uma lição com eles. Eles não semeiam, eles não armazenam, e ainda assim, né, Deus os sustenta. Né? E ele diz, Jesus falando, vocês são mais importantes do que os corvos, né? Aqui não tem corvo, mas é como se fosse um urubu, né? Então o urubu está aí vivendo, está comendo, está farto, né? Ele não se preocupa com nada, porque Deus cuida dele. Será que vocês não são mais importantes, né, do que esses pássaros estranhos, né? Vocês são mais preciosos para Deus, né, do que isso. Então, considerar Jesus, irmãos, exige essa confiança, né? Quando ele fala fixe em seus pensamentos, é porque nada aqui embaixo pode ser considerado um apoio permanente para a gente, né? Nossos pensamentos aqui na terra, eles não nos ajudam. Ele não nos fortalece, Ele não nos permite avançar com fé, esperança e alegria. Pelo contrário, né? Se a sua mente está naquilo que os seus olhos podem ver, os seus ouvidos podem ouvir, a nossa tendência é ficar cada vez mais frustrado, decepcionado, triste, angustiado, depressivo, né? E vou parar por aí, porque você sabe o que está acontecendo, né? As pessoas estão tirando as suas próprias vidas. Jovens, né? Nunca vi tanto jovem tirando sua própria vida. Sem esperança, né? Porque não dá, irmãos, para os nossos pensamentos estarem aqui, nas coisas da terra. Não há esperança, né? Mas é por isso que o autor fala que os nossos pensamentos devem estar fixos, né, em Jesus. Deixa lá e não tira de lá, né? Porque é lá que temos esperança, é nele que nós temos a esperança. E que esperança, né, irmãos? Tudo isso vai passar e que não haverá mais guerra, e nem morte, e nem mais dor, e nem mais injustiça, e nem mais sofrimento, e nem mais doenças, né? E louvado seja o Senhor, irmãos, louvado seja o Senhor. Como isso deveria ocupar mais o nosso coração, a esperança do céu, a certeza do céu, né, de que tudo isso, né, tudo que foi manchado pelo pecado vai passar, né? Isso é uma grande esperança que nós temos em Cristo. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Um estudioso bíblico chamado Barclay, ele disse o seguinte sobre essa palavra fixar os pensamentos em Jesus: não significa simplesmente olhar ou notar uma coisa. Qualquer um pode olhar para uma coisa ou até mesmo notá-la sem realmente vê-la. A palavra significa fixar a atenção em algo de tal forma que seu significado interior, a lição que é projetada para ensinar, possa ser aprendida. Então, quando você olha para Jesus, quando você coloca os pensamentos em Jesus, você deve permanecer aí, até ser preenchido, até você crescer um pouco mais, até você ser mais edificado e mais fortalecido. É como se, quando você se propõe a orar, não parar até ouvir a Deus, irmãos, até essa paz que excede o entendimento tomar conta do seu coração.
é dessa forma que nós nos relacionamos com o Senhor. Em relação à palavra apóstolo, nós sabemos que a Bíblia nos fala de 12 apóstolos, que foram esses homens enviados por Jesus com a missão de ser aquela autoridade na terra, né, que teria o Evangelho, né, que passaria o Evangelho que Jesus Cristo ensinou, que Ele realmente veio para morrer pelos pecados do pecador e que Ele fez isso, ressuscitou ao terceiro dia, e todo que nele crê tem a vida eterna, né? João 3,16 é o Evangelho, né, em resumo, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho. Então, esses 12 apóstolos que Jesus levantou, eles estabeleceram o fundamento da fé cristã, e nós temos aqui já escrito. Então, podem até aparecer outros apóstolos, mas não tem a mesma autoridade que esses primeiros, tá bom? Porque não há mais nada novo a ser revelado no céu, tá? Tudo que nós precisamos saber em relação à Santíssima Fé está aqui registrado nas nossas Bíblias, tá? Não existe nova profecia, não existe nada novo, tá? Tudo aqui para nós conhecermos, aprendermos e crescermos na fé. Louvado seja o Senhor por isso. Algo ainda importante para nós, nos cabe fazer uma rápida comparação de Jesus com Moisés. Observe que é a Jesus que o autor de Hebreus fala que nós devemos fixar, e não fixar os pensamentos, e não Moisés, né? É importante isso. Ele vai falar muito bem de Moisés aqui, ele foi um servo fiel, né? Mas ele não é o filho de Deus. Não foi Moisés que morreu para pagar o preço dos nossos pecados, foi Jesus que fez isso. Então nós precisamos entender isso, e ele queria que os seus irmãos que estavam sendo pressionados a negar a fé, pudessem realmente ser fortalecidos através dessa carta. Quero ler antes Hebreus 4,14, veja que lindo. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Com toda a firmeza nós podemos estar seguros nessa fé, porque Jesus, ele é o sumo sacerdote. Moisés até serviu como sacerdote, mas ele não é o sumo sacerdote, né? Na verdade, o irmão dele, o Arão, né, que se tornou sacerdote, mas nunca o grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, tá bom? Esse título só Jesus tem. Olha que lindo em João, capítulo 1, versículo 17, irmãos, eu amo esse versículo. Diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, o que Moisés trouxe foi a lei, que trouxe condenação, que mostrou que somos pecadores, né? A lei é como um espelho, ela é santa, justa e boa, mas ao olhar para ela, você apenas percebe o quão pecador você é, que você não consegue cumpri-la e que jamais alguém poderia ser salvo cumprindo a lei, porque todos pecaram, estão separados, destituídos da glória de Deus. Mas a graça, o favor não merecido e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, Jesus, esse grande embaixador. Agora, só uma consideração importante sobre a palavrinha confissão, irmãos. A importância de confessar Jesus. Há 2 versículos, né, que são bem importantes para nós. Mateus 10, 32, quando o próprio Jesus diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, todo aquele que confessar Jesus diante dos homens, Ele mesmo nos confessará diante do Pai que está nos céus. Então, tremendo. E Romanos 10, 9, que diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então você veja quão simples é, né, essa garantia de vida eterna. Jesus é a vida eterna, quem tem o Filho tem a vida eterna. Como nós podemos ter o Filho? Crendo nele. É somente a fé,
né? Nós somos salvos, né, pela graça por meio da fé. Então, glória a Deus, louvado seja o Senhor, que é simplesmente crer. Se a gente confessa com a boca e crê no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. Agora vamos para o versículo 2, Hebreus 3, 2. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Então veja bem, em nenhum momento o autor vai falar mal de Moisés, porque ele reconhece que Moisés foi um homem temente a Deus. Moisés foi um simples servo de Deus. É complicado, irmãos, quando os homens tentam fazer dos servos de Deus semideuses, né? Quando tentam fazer dos servos de Deus pessoas mais importantes do que são, porque elas acabam tirando a figura de Deus e colocando o homem lá. E é muito triste quando a gente fala com as pessoas, né, dessa forma. Elas falam que creem em Jesus, mas na verdade elas né, veneram a homens, né, e é uma dor muito grande no nosso coração quando a gente vê isso. E então ele está mostrando para eles, olha, Moisés foi fiel à casa de Deus. E quando ele fala casa, ele está falando do povo, né? Há uma referência para vocês entenderem que a Bíblia muitas vezes usa a palavra casa no sentido de lar e família, né? Quando o Josué fala, eu e minha casa serviremos o Senhor, ele está falando, eu e minha família, né? Eu e o meu lar, nós estamos decididos, nós serviremos o Senhor. E aqui o autor ele vai usar a palavra casa várias vezes nesses próximos versículos, e a gente precisa entender esse paralelo, né, que ele faz entre a casa e o povo de Deus e a família de Deus, tá bom? Então aqui ele começa falando que Moisés ele foi fiel a toda a casa de Deus no sentido de servir o povo de Deus. Ele foi fiel a Deus servindo o povo dele. Então, é notável e a gente precisa lembrar disso, né? Moisés ele foi fiel, né? Aí aqui o problema não está em Moisés, está nas pessoas que não entendem, né? Que não conseguem separar, né? O que Moisés fez a mando de Deus, né? E daquilo que Deus estava fazendo, né, através de Moisés. Então nossos olhos, os olhos das pessoas deveriam estar em Deus e não em Moisés, né? E isso é muito sério quando essa confusão acontece. E a fidelidade de Moisés, irmãos, deveria estimular as pessoas que estavam recebendo essa carta a serem fiéis também, né? Olha, vocês gostam de Moisés? Realmente, ele foi um cara em tanto. Seja igual Moisés, né? Sejam fiéis a Deus naquilo que ele manda vocês fazerem, né? E vocês vão estar de parabéns, né? Imitem Moisés e sejam fiéis a Deus. Agora, em relação à segunda parte, Cristo é superior em seu ministério. Versículo 3, diz assim, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Então veja só que tremendo e profundo isso, né? Ele falou, Moisés, nada de errado nele, ele foi incrível, né? O problema está em vocês, né? Vocês não podem confundir as coisas. E ele fala no versículo 3, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Olha só a comparação, ou a proporção aqui. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. O que ele está querendo dizer, irmãos? Vamos imaginar essa última frase, né? Um construtor, um arquiteto que projeta, que constrói uma casa maravilhosa, uma casa linda, uma casa incrível, a casa dos sonhos, não, uma casa que nem seus sonhos conseguiram sonhar, né? Imagina isso. E quem tem o crédito, né? Quem tem a honra, quem merece a glória? A casa em si ou quem a projetou, ou quem a construiu? Na verdade, os criadores, né? Os criadores merecem toda a honra, toda a glória, não a casa. E é isso que o autor está falando, né? Moisés, ele foi apenas um servo, né? Como nós somos servos,
né? Não é a nós a glória, não é a nós a honra é a Deus. Ele nos chama, Ele nos dá o poder, Ele nos concede dons, Ele nos fala o que fazer. Irmãos, a gente precisa entender que se nós fazemos qualquer coisa boa, a glória é de Deus, porque se não fosse Deus, você sabe o que a gente ia fazer, né? Uma atrapalhada depois da outra, não é? É isso, nós somos nada mais, né? Nós não somos diferentes do que os seus discípulos, né? Do que os seus discípulos. Você olha para os discípulos, você dá risada, né? Jesus orou a noite toda para pegar esses aí, os improváveis, né? O Walter gosta de falar, os improváveis. Os improváveis. Nós somos esses improváveis. Nós não fomos escolhidos porque nós somos, né, demais, né? Não, mas para Deus ser glorificado através das nossas vidas. Então a gente precisa entender isso, e toda a honra e glória do Senhor. Então é essa mensagem que o autor está comunicando ao povo. Vocês não podem confundir as coisas, não podem roubar a glória que pertence a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então veja, Moisés, ele foi fiel a Deus, né? Sobre a casa de Deus, ministrando ao povo no Antigo Testamento. Mas Jesus Cristo, ele é esse novo mediador, né? E que mediador, né? Muito melhor do que Moisés, porque Jesus, ele ministra ao povo de Deus debaixo da nova aliança, que é feita no seu próprio corpo e no seu próprio sangue, né? Então isso é muito maior, né? Essa aliança é muito maior que a primeira, portanto Jesus é digno de maior glória do que Moisés, né? Tanto que a antiga aliança teve que ser anulada porque nós não conseguimos cumprir a nossa parte nesse pacto. Já na nova aliança, Jesus cumpriu os dois lados, e é a aliança eterna, a aliança no sangue do Senhor. Então, sem dúvida alguma, a glória de Jesus é maior do que a glória de Moisés. E é isso que ele está comunicando a esse povo. Não desista, pensem bem, considerem Jesus. Considerem como apóstolo, como enviado embaixador de Deus, considerem-no como sumo sacerdote, como esse intercessor, esse mediador, essa ponte entre Deus e o homem. E a casa qual Jesus ele edificou, né, e ele ministrou, somos nós. Ele vai falar isso no versículo 6, e que tremendo, a própria igreja. Algumas comparações a mais, se você quiser anotar. Moisés, ele recebeu muita glória de Deus, mas toda a glória que Moisés recebeu, ao ele se comunicar com Deus, lembra? Ela desvanecia. Enquanto ele ia para a tenda do encontro e falava com Deus, ele saía de lá resplandecente, não é? Só que aquela luz, né, de estar com Deus ia embora à medida que ele se afastava e vivia o dia a dia. Mas a glória, né, que Jesus nos trouxe, né, e que é permanente em nós, servos de Deus, é uma glória que é permanente, que não desaparece. Mas nós não vemos essa glória, mas o Espírito da glória repousa sobre nós, diz a palavra de Deus. Né? Então nós não podemos ver, mas a própria palavra fala que nós estamos sendo transformados, né? Nós estamos sendo transformados, ainda que a gente não veja. Então é de fé em fé, de glória em glória. O Senhor está, né, fazendo uma obra que nós não podemos contemplar totalmente agora, mas naquele dia, meus irmãos, vocês ficarão boquiabertos. Mas naquele dia vocês vão ver essa obra completa. E é importante você saber disso, que quando você vê Jesus face a face, você não vai ter uma noção completa do que você fez. Não, jamais, porque você não fez nada, porque você não pode fazer nada. Você vai ficar impressionado eternamente, louvando ao Senhor pela obra que Ele está fazendo na sua vida, porque Ele é fiel. E Ele prometeu terminar a obra que Ele começou na nossa vida. Então nós vamos glorificar a Ele por toda a eternidade, irmãos.
Eu sei que é muito difícil para nós somos humanos e a gente tira os olhos do Senhor constantemente, né? Como eu tenho raiva de mim mesmo, irmãos, como eu não queria fazer isso, né? Mas como é fácil fazer isso, como é fácil no primeiro problema, talvez não no primeiro, mas no 10º, no 100º problema, você começar a tirar os olhos do Senhor, mas Ele não muda. Louvado seja o Senhor, né? Nós somos inconstantes, mas Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? A sua glória não muda, seu poder não muda, o seu amor não muda, né? Nada que há nele. É por isso que nós temos tanta segurança, tanta estabilidade em ter Jesus como nosso Deus, porque a gente sabe que Ele é imutável, Ele não muda, Ele não pode negar a si mesmo, né? Louvado seja o Senhor, irmãos. Então, essa é a realidade. Então, Moisés, ele teve uma glória, né? Mas comparada com a de Jesus, foi nada. Foi nada. Ele recebeu a glória do próprio Senhor, né? E agora, a glória que permanece em nós, ela é eterna. Louvado seja o Senhor. Então, não há comparação, né, entre Moisés e Cristo. Esse contraste, ele é até injusto. Ele é até injusto, né? É injusto. Moisés era um servo da casa, enquanto Jesus é o filho da casa. Moisés era um membro da família dessa casa, mas Jesus Cristo foi quem edificou a casa. E aquele que construiu a casa tem mais honra, irmãos, do que a própria casa. É o que a palavra nos fala. Simples assim, né? Simples assim. Versículo 4: pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Então, só Deus, né, pode edificar uma casa, né, e nós não podemos, né? Nós podemos servir ao Senhor, né? Nós podemos ser participantes, né, dessa obra, né, tremenda de redenção, de salvação, mas Ele é o autor, né? Ele que comanda toda a orquestra, Ele é o Senhor, é Ele quem edifica. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Deixa eu voltar aqui. Bom, esse é o versículo 4. Deu uma travadona aqui. Não tem problema. Versículo 5. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. E essa é uma outra comparação que é maravilhosa. Ele foi fiel a Deus, mas você sabe, irmãos, vocês que estudam a Bíblia, que conhecem o Antigo Testamento, tudo que aconteceu por meio da lei, debaixo de Moisés, ao povo de Israel, ao povo de Deus, era sombra daquilo que ia acontecer em Cristo. Todos os sacrifícios, né, todas as ordenanças, Jesus, ele veio cumprir todas as coisas, até mesmo os 10 mandamentos, Jesus cumpriu todos com perfeição. Então tudo o que Moisés fez era uma sombra, a Bíblia fala que era sombra daquilo que estava por vir. Quando você vê, quando alguém está no sol, né, você vê a sombra dessa pessoa, mas você não vê a pessoa, né? Você vê a sombra. Então Moisés, e tudo que ele fazia era apenas aquela sombra, né, que o sol estava refletindo, porque a pessoa, a essência, o principal estava a ser revelado, que é Jesus Cristo. Então o Antigo Testamento é o Novo Testamento escondido, mas o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado, e Jesus veio revelar para nós tudo aquilo que Moisés passou para o povo, ele veio cumprir. Então isso é tremendo, não é, irmãos? Isso é poderoso. Então esse é um grande ponto de comparação, né? O que Moisés fez e tudo aquilo que ele trouxe serviu apenas para nos conduzir ao principal, que é Jesus Cristo, né? Ao Salvador.
todo o sistema de sacrifícios, né, tudo que poderia acontecer foi Jesus que trouxe. Só um minuto, irmãos. Então o versículo 5 é isso. Ele testemunhou de tudo que estava por vir. Então é interessante que não dá nem para comparar quando o objeto de comparação é a própria testemunha, né, daquilo que ia se cumprir, né? Ele veio falar de Jesus Cristo. É como alguém que estava preparando o caminho, né? Ou preparando toda a situação para que as pessoas pudessem ver a essência, o principal, que era Jesus. E aí vem o versículo 6, que diz aqui: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Então veja, ele falou de Moisés e agora ele está falando de Cristo. Moisés foi fiel como um servo, Cristo é fiel como filho, como o próprio Deus, sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, ele fala. Nós somos o povo de Deus, nós somos a família de Deus. E ele diz aqui, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. O que ele quis dizer com isso? Esse ser é um encorajamento para os irmãos que estavam prestes a abandonar a fé. Quando ele fala, olha, você é casa de Deus, isso tudo é por você, né? E observa, presta atenção quem Jesus é. Ele está falando para o povo, então agora ele fala, agora se apega com firmeza a essa verdade. Agora não dê ouvidos a outros, né? Se agarra nisso que eu estou falando para você, confie nisso. Então ele está, na verdade, encorajando esses irmãos que estavam sendo coagidos a abandonar a fé em Cristo, a não largar Jesus, a confiar, a permanecer firmes, confiando em Jesus, independente das circunstâncias. Podem levar meus bens, podem confiscar minha casa, pode me demitir do emprego, eu não vou abrir mão desse Jesus, eu não vou abrir mão de quem Ele é para mim, eu sei quem Ele é para mim. Ele é tudo para mim, minha vida está nas mãos dEle, minha vida só faz sentido por causa dEle. Então, era esse encorajamento que ele queria deixar para esses irmãos e para nós. Mas essa palavra, irmãos, a confiança e a esperança, ela fala muito conosco, né? Na verdade, todo esse texto ele fala muito com a gente, porque nós estamos aqui, nós somos essa casa de Deus também, o povo de Deus, né? Separado, escolhido, amado por Deus, salvo por Ele. E nós devemos perseverar também na fé, né? E essa perseverança na fé é um sinal, é uma prova de que nós realmente nascemos de novo, que nós não somos cristãos nominais, né? Quando nós perseveramos na fé, nós estamos provando que houve realmente um novo nascimento, que não foi a emoção que me trouxe a Cristo, não foi a emoção que me fez ficar aqui, né? Que me fez me unir a uma igreja. Não, eu sei quem Jesus é, eu sei o que Ele fez por mim, né? Ninguém consegue tirar mais isso da minha vida, e isso é fundamental para a nossa fé, irmãos, ter esse relacionamento pessoal, né? Saber quem Jesus é pessoalmente para você, e é isso que vai fortalecer você nos momentos das dificuldades. Lembrar que Jesus foi fiel para você no passado te faz permanecer firmes quando a situação fica mais difícil agora, né? E então, veja, essa confiança e essa esperança, ela é importante para nós hoje, porque é essa confiança em Jesus que nos traz essa esperança, né? Se nós não temos essa confiança, nós não temos essa esperança, né? A gente fala da situação que o mundo passa, né? Tanta instabilidade, tanta insegurança, tanto caos acontecendo,
Mas, irmãos, o desespero é as pessoas não terem essa segurança do amanhã, né? Não saberem para onde vão, né? Quando morrem, né? Saber que a morte ela vai acontecer, né? E todos vão morrer, nesse sentido de sair desse mundo, né? Então, só que as pessoas não têm esperança, então elas ficam apavoradas, desesperadas. Mas nós temos essa confiança, então nós podemos ter essa esperança, né? É diferente. Então, quando você ministra alguém, né? Quando você realmente deseja que alguém que você ama muito, né? Você deseja o melhor para ela, você deseja que ela tenha essa confiança em Jesus. Porque se ela tiver essa confiança em Jesus, ela está bem, né? Não importa o resto, né? Porque ela tem esperança. Ela tem esperança. Então isso é muito importante para nós. E há uma ilustração, né, do Antigo Testamento, já que o texto compara, né, tanto com Moisés. Você lembra quando Moisés estava com o povo no deserto? E eles passaram ali anos, né? 40 anos perambulando no deserto. O povo, irmãos, eles viram o mar se abrir, né? O mar vermelho se abriu. Deus guiou eles com uma coluna com uma nuvem durante o dia, né? Para proteger do sol no deserto. Uma coluna de fogo à noite para proteger do frio. Deus mandou maná do céu, mandou pão, mandou cordonizas, mandou carne. Deus fez água sair da rocha. Deus ele fez tantos milagres, e o povo continuava com o coração endurecido, né? Nos trouxe aqui para morrer, era por falta de sepulcro no Egito, que a gente veio morrer no deserto. Falava mal mesmo, falava cada coisa, mas eles não falavam essas coisas como se alguém que já havia crido no Senhor. Não, eles falavam como quem nunca conhecera Deus. Eles falavam como alguém que, sabe, tá lá no meio, tá indo junto, mas não conhece verdadeiramente o Deus da vida, o Deus da misericórdia, da compaixão, da graça, do amor, não conhece. Por isso que falam desse jeito e agem desse jeito. E Deus ele falou o seguinte, irmãos, ele falou, olha, desse povo todo, né, aquela multidão que saiu lá, dos milhares e milhares que saíram do Egito, ele falou, acima de 20 anos, só Josué e Calebe vão entrar na terra prometida. Só os dois. Porque foram os únicos que creram. Foram os únicos que tiveram essa confiança em Deus e, portanto, tinham essa esperança. Vocês lembram que eles faziam parte dos 10 espias enviados por Deus? Eles faziam parte. Os outros voltaram falando, não, tem muito gigante, a situação, eles vão nos devorar, eles vão nos destruir, a gente está tudo perdido, né? Eles deram um relatório tão negativo, como se Deus tivesse levado o povo dele, ou feito todo o milagre para destruir o povo. Eles conhecem a Deus? Claro que não, eles não conhecem porque não creem nesse Deus. Mas Josué e Calebe, eles deram um relatório completamente diferente. Eles falaram, irmãos, é difícil demais, humanamente é impossível, mas Deus está conosco, é Ele que nos dará essa terra prometida, é Ele que operará milagres. Eles olharam com a perspectiva do céu, irmãos. Então os nossos pensamentos não podem realmente estar fixos aqui embaixo, porque aqui não dá perspectiva, mas quando os pensamentos estão no Senhor, nós temos a perspectiva celestial, e nós entendemos, e aí vem a fé, vem a esperança e a força para continuar e enfrentar os desafios, os problemas, né? Então esses dois, eles estavam prontos, né? Eles estavam prontos para entrar na terra, é claro, né, no final, mas pronto para suportar todas as dificuldades, porque a mente deles, o coração deles já estava no Senhor, eles já estavam seguros, eles já tinham tudo o que precisavam, e assim somos nós, irmãos. Há muitas dificuldades e lutas? Sim, claro, né, sempre vai ter, é o que não falta, nessa terra é o que não vai faltar. Mas, irmão, se você nasceu de novo, se você tem essa confiança, você tem essa esperança.
Você sabe que Deus não te deixa, não te abandona e que qualquer dificuldade na tua vida, isso aí vai servir só para glorificar mais o nome de Deus na sua vida. Isso daí é um preparar de Deus para o mais de Deus na sua vida. E é dessa forma que a gente anda, irmãos. É dessa forma que a gente contempla a glória de Deus e vive a glória de Deus. E testemunha desse Deus tão poderoso, tão amoroso para as pessoas. Esse é o coração do que crê, esse é o coração do que nasceu, do que é filho de Deus, do que confia de verdade em Deus, irmãos. Essa é a mensagem de Deus para nós essa noite. Então, louvado seja o Senhor por isso, né? Por essa confiança que lidera essa esperança, da qual nós podemos nos gloriar hoje, né? Nós podemos nos gloriar hoje. Louvado seja o Senhor. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais para falar para vocês. Filipenses 1,6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você olha para você não vê essa obra completa, mas é Jesus que diz que Ele vai completar a tempo. Não vai passar do tempo. 1 Pedro 2, de 4 a 5. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então veja, à medida que nos aproximamos dele, que é a pedra viva, a pedra angular, né? Na edificação de Deus, né? Na casa de Deus, um lugar em que Deus habita, Jesus é a pedra angular, é a pedra principal de esquina, é aquela que sustenta todo o edifício. E nós somos colocados nesse edifício como pedras vivas, uma do lado da outra, né? Que atrito essas pedras causam, né? E a gente sabe, mas tudo bem, faz parte. O construtor da casa, ele já previu tudo isso e já cuidou de tudo isso, né? Louvado seja o Senhor, nós somos essas pedras vivas e estamos sendo essa casa, irmãos, o lugar em que Deus habita, Deus escolheu habitar em nós, Deus escolheu habitar na sua igreja, nós juntos, né, a igreja de Cristo, é o lugar onde Deus habita. Como é importante nos reunir para adorá-lo, como é importante nos reunir para louvá-lo, para cultuá-lo, para orarmos juntos. Que poder há na oração, quando a igreja se dobra em oração. Que poder há quando a igreja se une em qualquer serviço ao Senhor, né? Seja uma limpeza, seja um evangelismo, seja qualquer coisa, né? É diferente, o testemunho é muito maior para aqueles que estão de fora, irmãos. A gente precisa de verdade se arrepender, se converter, voltar para a essência e considerar principal o que é principal. O principal é Jesus, o principal é a vontade dEle, o principal é glorificar o nome dEle, né? O resto é resto, né? O resto é resto. Então é isso, queridos. Há também Hebreus 4,16, que diz assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então é só diante do trono da graça de Deus, irmãos, é prostrado, tem que buscar a Deus sim, que você vai encontrar misericórdia. Misericórdia é não receber a punição merecida, né? É não merecer o castigo, né? É não receber o castigo merecido. Então, Ele é misericordioso, Ele nos poupa, né, do castigo que nós merecemos, mas Ele também é gracioso, porque diz aqui, encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, Ele não só nos poupa do mal que merecemos, mas Ele também nos dá o bem que nós não merecemos. E Ele é capaz de nos ajudar no momento da nossa necessidade.
Louvado seja o Senhor, nosso Deus, né, o amado das nossas almas. Então, é isso, meus amados irmãos. Vou terminar com essa citação. Como cristãos, sabemos que Deus está nos levando para o céu e devemos demonstrar o mesmo tipo de esperança e de confiança exultantes. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e obrigado, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos dá de poder Te cultuar, Te adorar, estudar a Tua palavra. Deus, poder ler a Tua palavra com liberdade, Senhor. Ah, Jesus, nós Te adoramos, Senhor, nós Te amamos. Obrigado por tudo que Tu és, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra, ela nos purifica, ela nos limpa, ela nos gera fé dentro de nós, Senhor. Ela alinha os nossos pensamentos com os Teus, Senhor. Obrigado, Deus. Além de nos corrigir, de nos exortar, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua santa palavra, essa santa semente que o Senhor envia do céu para fortalecer a nossa fé, Senhor. Eu oro que o Senhor fortaleça a Tua igreja, Deus, que o Senhor nos torne uma igreja, Senhor, ousada, Deus, cheia dessa confiança, Deus, pois não possamos deixar o trono da graça nem por um instante, Senhor. Que o Senhor nos ajude a avançar, Senhor. Nos ajude a avançar como igreja, Deus, nesse bairro, nessa cidade, nesse país, nesse mundo, Deus. Nos ajuda a ser um luzeiro, Deus, um farol, nos ajuda a brilhar, Jesus, nos ajuda a ser referência para o perdido, para o cansado, para o exausto, para o desanimado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós Te amamos, Senhor, nós Te adoramos, Senhor, obrigado por nos amar primeiro. Recebe a nossa gratidão e adoração nesse momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.